e Janis Joplin em homenagem ao nosso roqueiro, ao nosso convidado maravilhoso que eu amo. Que bom ter Walter Casagrande, além do mito, como nosso convidado aqui no Gazeta Esportiva. Gente, estou muito realizada, 25 anos que eu apresento esse programa, hoje eu estou realizando um sonho ter você aqui. Ai, deixa eu segurar muito. Faz tempo que eu não vinha no programa da Gazeta, faz muito tempo. Você vinha no Mesa muito, né? Vinha de domingo no Mesa, os compromissos aumentaram, mas eu fico feliz do convite, muito obrigado. Muito bom estar com você aqui. E olha, Casagrande, que a gente fala, ex-jogador, né? Alex Miller, meu querido companheiro aqui, ex-jogador, grande comentarista, escritor e ator também, é isso? Também? Não, ator não. Não tem personagem. Eu vou contar a minha história no teatro, mas sem roteiro, sem texto, então não vou interpretar nada. Vai ser eu mesmo. A sua realidade no improviso. Realidade, exatamente. Bom, eu quero falar isso com o Casão. Ele vai estar no teatro semana que vem, já vai contar mais detalhes pra gente aqui. Antes, quero agradecer a TV Bandeirantes por ter liberado o grande Walter Casagrande para estar conosco aqui no Gazeta Esportiva, fazer parte desse programa. Então faz o seguinte, a gente vai num pé, volta no outro depois dessas dicas. Gazeta Esportiva de hoje está eletrizante. Já já o nosso repórter José Paes vai entrar conosco ao vivo aqui, direto de Lima, no Peru, para trazer todo o ambiente, toda a emoção, os bastidores de Palmeiras e Flamengo, esse grande jogão que promete parar a cidade de São Paulo. E Lima já parou, né? Já parou, Lima no Peru, sobre essa final da Libertadores. Mas antes, vocês viram o nosso super convidado aqui, Walter Casagrande, no Gazeta Esportiva. Grande comentarista, que tem esses comentários ácidos, comentários diretos, uma voz ativa em tantos assuntos, tanto na conscientização sobre não usar drogas, né? Você, Casão, tem uma bagagem pessoal muito grande, uma grande sensibilidade, você tem essa veia artística muito forte. E agora eu queria que você contasse pra gente um pouco, pro público, da peça que começa, que você vai fazer a sessão na segunda-feira, 8 da noite. Na terça-feira, dia 2, 8 da noite. No Teatro do Corinthians. Tá. Eu vou contar a minha história, sem roteiro, sem texto, bem verdadeira, direta, espontânea, do jeito que ela for passando na minha cabeça, é o modo que eu vou falar para as pessoas. Vai ter muita gente amiga lá, vai ter pessoas que querem comprar os ingressos e querem assistir, vai ter gente convidada e a participação do público vai ser muito grande, porque vai ter muita gente ali que fez parte de algumas histórias que eu vou contar. Da sua vida. Da minha vida e a história específica mesmo. Algum momento da história, principalmente o pessoal da democracia corintiana. Eu vou contar histórias da democracia corintiana que eles estavam junto comigo, legais, mais difíceis. Então a ideia é passar para o público a coisa mais verdadeira possível, a coisa mais real possível, porque é assim que eu sou. Eu nunca fui um personagem. O Walter Casagrande Júnior, o Valtinho da minha família, depois virou Casagrande jogador, depois o apelido Casão, o Magrão me chamava de Big, é tudo a mesma coisa. Eu não modifiquei, eu não entro num programa de televisão e faço um tipo. Eu sou o mesmo que eu estou em casa, como eu joguei e pronto, entendeu? E é isso que a proposta é essa, a minha proposta é essa, fazer isso com a minha vida. Então, no Teatro do Corinthians, lá no Parque São Jorge, tá? É bom deixar claro que muita gente acha que é no Itaquera. Não, é no Parque São Jorge, ali no Tatuapé. Às 8 da noite, na terça-feira. Dia 2. Dia 2 de dezembro. Mas para quem quiser assistir, pode comprar ingresso em algum lugar? Tem um lugar à venda? Tá. É só entrar no site do Corinthians ou no Instagram meu, que vai estar todos os dados para comprar ingresso. Boa. Legal, muito bom. Alex Miller, você quando era jornalista... Ainda sou, né? Não, ainda é, mas assim, de campo, repórter, tudo mais. Você cobriu o jogo do Casagrande? Não cheguei, porque eu comecei a cobrir jogo
aqui em São Paulo, em estádio, tudo em 97. Eu parei em 94. Você já tinha parado. Eu assisti muito o Casagrande na arquibancada. Eu na arquibancada, assistindo aos jogos. Mas participamos de vários programas. E transmissão também, coberturas que você estava. Sim, sem dúvida. Trabalhamos juntos no UOL. Eu fiquei um ano no UOL, a gente fez vários programas no UOL, juntos, fazendo. Eu apresentava os programas e a gente debatia junto. É verdade. Fizemos muita coisa já juntos ao longo desses tempos, dessas décadas todas aí de jornalismo, né? Bom, e hoje é um dia muito bom para ter o Casão aqui, porque Casão já jogou no Flamengo, já jogou no Corinthians, já jogou no São Paulo, e a gente já vai começar com esse assunto indigesto para o torcedor são paulino. Para tudo que tem assunto inacreditável agora no Gazeta Esportiva. Gente, eu acho que foram... Olha, é ruim, né, falar isso, mas eu acho que o São Paulo passou por um vexame ontem no Maracanã, talvez um dos maiores da história, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o Fluminense, 0 para o Tricolor Paulista. Nossa senhora, a gente já vai comentar, Casagrande já vai comentar, Alex Miller, mas antes... Eu quero chamar aqui, como era de se esperar, a goleada sofrida ontem no Maracanã repercutiu muito mal no São Paulo e o desabafo começou logo nessa saída do gramado. E o Thiago Salazar vai trazer todas as repercussões pra gente aqui. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Um abraço especial ao Casagrande, com quem a gente pôde ter uma conversa especial há pouco tempo, também na Gazeta Esportiva, para uma entrevista exclusiva. Um abraço para o Casão. Michele, entrevista aqui do Júlio Casares, presidente do São Paulo. Uma entrevista tranquila, não tivemos torcedores, nenhum tipo de manifestação aqui na porta do CT da Barra Funda depois desse 6-0. Vamos trazer aqui algumas das principais respostas do presidente do São Paulo, começando justamente pelo que ele disse sobre a declaração de Luiz Gustavo, que nós acabamos de ouvir à beira do campo. Então, entrevista, primeiro, essa declaração de Júlio Casares falando sobre o desabafo do Luiz Gustavo. Vamos lá. Bom, eu vejo com normalidade até a frustração do Luiz, que é a nossa frustração. É um grande profissional e acredito que a mensagem que mais tocou foi uma mensagem que ele não apontou A, B ou C. É uma questão coletiva. Eu repito, nessa questão de erros coletivos está o presidente, está a diretoria de futebol, está a comissão técnica e estão os atletas. Mas agora é olhar para frente e esperar que tudo que acontece, nós temos uma reflexão a fazer. É importante. Ainda sobre Luiz Gustavo, Júlio Casares fez questão, em outro momento da coletiva, de lembrar que o São Paulo esteve ao lado do jogador em todo o período que o Luiz Gustavo teve um problema pessoal e também profissional, precisou ficar afastado um tempo. O Júlio Casares também fez questão de reforçar que o São Paulo esteve ao lado dele, Luiz Gustavo, no momento de dificuldade individual. E claro que foi questionado também o presidente do São Paulo sobre o jogo de ontem, sobre esse 6-0. Vamos ouvir. Muito triste, né? Com um momento desastroso no jogo de ontem. As mudanças foram necessárias. Nós estávamos prevendo mudanças após o final do Brasileirão e tivemos que antecipar o processo. A responsabilidade é coletiva, do presidente, da diretoria, da comissão técnica, dos atletas. Sobre antecipar processos, alguns já começaram a acontecer, mas eu vou passar a bola para vocês primeiro, para vocês debaterem essas primeiras respostas e manifestações de Júlio Casares. Daqui a pouquinho eu volto com mais, Mi. Muito obrigada, Salazar. Casagrande, começando aí essa exuberante vitória. A gente vai falar da exuberante vitória do Flu ou vai falar dessa derrota histórica do São Paulo, que é a terceira maior goleada que o São Paulo toma na história do brasileiro? Terceira maior goleada. O que você achou disso tudo que aconteceu, das declarações e tudo mais? A palavra é sua. Então, a casa é sua. Primeiro assim, o Luiz Gustavo é um cara que jogou muito tempo na Europa, jogou no Bayern de Munique, é acostumado as pessoas assumirem as responsabilidades. Na Europa, os grandes times também entram em fase difícil, às vezes tomam uma goleada lá, todo mundo assume a responsabilidade. Os jogadores sabem o que deveriam ter feito, o que não fizeram. Então eu acho a entrevista do Luiz Gustavo, a fala dele, muito normal, só que aqui causa polêmica. Essa comoção. Aqui no Brasil, fala, nossa, olha o que ele falou, ele está entregando o jogador, ou ele foi sincero.
0. Cara, ele foi verdadeiro, ele não aguentou e falou aquilo que era real. E quando ele fala, todo mundo tem que assumir a responsabilidade, ele chama desde o Casares até os caras do campo. E aí que entra, incomoda um pouco. Pô, o jogador tá falando que a diretoria tem que assumir responsabilidade? O jogador tá falando sim, por que não? Cara, ele Até porque o nome dele que vai pra reta, então, né? Ele estava no campo, ele viu a dificuldade, ele falou que eles não fizeram o que tinham que fazer, que o time jogou mal, a responsabilidade é dos jogadores, mas quando você pega um pacote de situação, a responsabilidade é de todo mundo. Porque assim, a administração de São Paulo não está uma maravilha e o time está mal. Não, a administração não é uma maravilha. Quem formou o grupo, o elenco, foi a diretoria. Sim. E o time não correspondeu no Paulista, não correspondeu na Copa Libertadores. Também, não saiu fora. Libertadores, Copa do Brasil. nem na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro culminou com um 6-0, que para mim foi o maior vexame que eu vi do São Paulo. Me incomodou muito, Michele, me incomodou muito. Porque eu joguei no São Paulo. Eu tive uma participação no São Paulo, uma das mais agradáveis da minha vida. Fui muito bem recebido, fiz uma amizade, o time era muito bom. E o São Paulo, na minha época, que é pré-menudo, foi um ano antes de surgir os menudos, era exemplo de organização, exemplo de administração. O maior estádio do país era do São Paulo. Departamento médico era bom? Era maravilhoso, que tinha o Luiz Rosan, o Dr. Marco Aurélio. E, cara, você treinar no Morumbi, pra mim era um sonho. Eu saí do Corinthians, treinava no Parque São Jorge. Quando eu treinei a primeira vez no Morumbi, eu falei, pô, eu só entro aqui pra jogar, agora que estou aqui treinando. Então eu tenho orgulho, o São Paulo também tem. Não pode, de forma nenhuma, o São Paulo ficar nessa situação e tomar 6-0 de qualquer time do mundo. O São Paulo, a história que tem o São Paulo, não é para tomar de 6-0 de nenhum time do mundo. Com 15 minutos já estava 2-0, depois já 20 minutos 3-0, terminou 3, virou 6. Alex Miller, teve um 7-1 pro Vasco em 2021, 7-2 para Portuguesa em 98. Nesse 7-1 o Rogério foi expulso. O São Paulo ficou com 10. O Alencar entrou, né? Entrou o Alencar. E aí, Alex Miller? Cara, é uma vergonha. Eu reforço aqui o que o Casão disse. Um vexame muito grande e quem sofre mais com isso é justamente quem não tem o poder de mudar isso, que é o torcedor. O torcedor só sofre, ele olha o que está acontecendo com o São Paulo. Se manifestar, né? Imagina, o Crespo até falou na coletiva ontem, São Paulo ganhou um Paulistão nos últimos 20 anos. O São Paulo ganhou poucos títulos nesse século. Ganhou 3 títulos, teve meia Sul-Americana, meio jogo para ganhar uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil e um Paulista. De resto, só participou. O São Paulo não é clube para participar de campeonato, é clube para disputar título. Pela história, pela grandeza, por tudo que ele formou ao longo das décadas. E aí o São Paulino de hoje, ele pensa assim, puxa vida, as minhas glórias vêm do passado mesmo, mas ficaram por lá, porque hoje eu não consigo mais comemorar. O jovem São Paulino, o São Paulino de 25 anos de idade, já 30 anos para trás, ele não conseguiu saborear aquilo que o Casão falou, aquilo que nós vimos, não conseguiu. E a gente não vê perspectiva para isso, né? Jogadores parece que descomprometidos, deixando as jogadas seguirem normalmente. E o que o Luiz Gustavo fez depois do jogo foi perfeito, porque se vai ali um discurso blasé, um discurso ali, infelizmente, vamos levantar a cabeça e partir para a próxima, vamos trabalhar, falar menos e jogar mais. Sabe, ia ser a continuidade do vexame. Não é mais trabalho, né? Não é. Não é mais. Agora reconstrução. É reconstrução e colocar cada um assumir a responsabilidade. Exatamente. Por isso que o Luiz Gustavo falou. Porque aquele papinho, vamos ver o que o professor vai falar, vamos continuar trabalhando, porque a gente vai. Isso daí caiu por terra quando você toma uma goleada desse tipo. E que não fique tipo... só no Belmonte, hein? Porque o que adianta? Olha, já tomamos providências, tiramos o Belmonte, tá, e aí? Mas e o resto? O que adianta? Vai mudar agora? O São Paulo vai jogar bola? Bom, declaração do presidente do São Paulo. Volta para a conversa, Salazar. Vamos lá, Michele. Antes mesmo da coletiva de Júlio Casares, o São Paulo anunciou em nota oficial a saída do diretor de futebol, Carlos Belmonte. Além dele, Nelson Marques e Fernando Ambrosio, outros 2 funcionários do departamento de futebol, deixaram as suas funções e o Júlio Casares falou sobre essas mudanças que foram antecipadas. Não teremos nenhum conselheiro. O futebol será tocado por profissionais. Repito, Rui Costa e Muricy. O Rui Costa é o executivo e o Muricy é coordenador de futebol.
Esse é o quadro para 26, com a minha participação efetiva. E quando o CEO ajudar, ele não assume posição de diretor de futebol, ele assume posição de um CEO. Em qualquer empresa, o CEO é o chefe de todos. Agora vai priorizar aqui onde é o core principal do São Paulo, onde é a razão da paixão, onde é a razão do nosso amor. Bom, o clima entre Belmonte e Júlio Casares, todo mundo sabe, não era dos melhores. A saída de Belmonte já era algo aguardado, mas como o próprio Júlio Casares falou aqui hoje, tudo deveria acontecer após o término da temporada. Isso foi antecipado por causa da goleada, mas muitas outras questões, segundo o Júlio Casares aqui na coletiva, ainda vão acontecer porque ele prefere aguardar o final dessa temporada. Ainda tem uma informação sobre a insatisfação dos jogadores ou de parte desse elenco do São Paulo com discursos, em alguns casos, positivos da diretoria, do executivo Rui Costa, do próprio presidente Júlio Casares, enquanto o elenco está insatisfeito, com alguns atrasos na hora de pagamentos de salário, com o fato do São Paulo estar jogando na Vila Belmiro e não aqui no Morumbi, entre outras coisas. O Júlio Casares disse que entende a opinião, é a favor da democracia, mas que não pretende tomar nenhuma atitude drástica nesse momento, a não ser a saída de Belmonte, que deve ser um candidato de oposição aqui no São Paulo na próxima eleição daqui a um ano, justamente contra o grupo de Júlio Casares. Então o clima é mais ou menos esse, para tentar simplificar para vocês e resumir para vocês, e vamos ver de que maneira esse elenco do São Paulo vai conseguir reagir depois dessa goleada por 6-0 e dessas mudanças internas por aqui, Michele. Obrigada, Salazar. Calma que a gente vai falar de Libertadores daqui a pouquinho, mas o mundo da bola está fervendo com muito assunto. Tem briga na parte de baixo da tabela do Brasileirão e o Santos enfrenta o Sport logo mais na Vila Belmiro e quem está por lá é a Marina Buffon. Boa noite, Mar. A pergunta que não quer calar é a seguinte: o Neymar joga hoje? Pois é, Michele, a gente também está querendo saber isso. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Estamos em frente já à Vila Belmiro por aqui, uma pequena movimentação por aqui já. Afinal, esse jogo é apenas às 9h30 da noite, mas já tem torcida chegando por aqui. Jogo importantíssimo. Afinal, o Santos está na zona do rebaixamento nesse momento, na 17ª posição. Já não se bastasse ter que se preocupar com a parte de cima, com vitória, também está se preocupando com a parte de baixo, no caso Fortaleza, que venceu durante essa semana. Então é imprescindível que o Santos vença esse duelo hoje contra o já rebaixado matematicamente Sport. E por conta disso, a grande questão é, Neymar foi relacionado para essa partida, ele que está com um problema no menisco do joelho esquerdo, um problema que foi aí durante essa semana bastante discutido por nós, enfim, o próprio Marcelo Teixeira no evento da CBF na última quarta-feira disse que o Neymar treinou, então treinou na quarta, treinou na quinta, mas que ele não iria para o sacrifício, não colocaria o Neymar em perigo, vamos dizer assim, de piorar essa lesão, ele não jogaria caso não estivesse recuperado desse problema. O que nos leva então a pensar que já relacionado para esse jogo, ele deve começar no banco de reservas. Ou então, se iniciar a partida, não poderá jogar por 90 minutos. A gente considerando esse cenário todo, pensando em Neymar com esse problema no menisco. Por conta disso, Michele, vou passar para vocês uma provável escalação do Santos por aqui, que é o que a gente imagina que o técnico Juan Pablo Vojvoda deve mandar a campo, com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez ou Zé Ivaldo, que volta de suspensão, o Souza na lateral esquerda, João Schmidt, William Arão e Roleiser, ou então Tiquinho Soares, Barreal, Guilherme e Neymar. E a gente está pondo o Neymar como possível titular desses 11 aí do Santos. Lembrando que o Lautaro Dias também é dúvida, porque está com um problema ali também na coxa, na perna. Então, essa é a provável escalação do Santos. Como eu falei para vocês, jogo importantíssimo. Precisa vencer hoje e torcer por uma derrota do Vitória contra o Mirassol. Mirassol que está lá em cima na tabela, para o Santos nesta rodada, nessa 36ª rodada, sair da zona do rebaixamento. Lembrando que o Peixe tem mais 3 jogos, esse hoje e também um jogo contra o Juventude, que está abaixo do Santos na tabela, e por fim um jogo dificílimo contra o Cruzeiro. Esses são os próximos 3 desafios do Santos neste Campeonato Brasileiro. Michele.
Legal, Marina Buffon, casão. A gente estava aqui comentando sobre o Santos, né? Vai enfrentar o Sport. Aliás, tem Juventude, Bahia também. Tem um monte de jogo que vai acontecer hoje. O Vasco também vai jogar. Mas o Santos, a situação do Santos é perigosa. Não, é super arriscado, porque o Santos perdeu o jogo que ele não podia ter perdido. Foi o Vitória na Vila Belmiro. Era um confronto direto. Se os 3 pontos do Vitória estivessem no Santos agora, o Santos estava fora da zona de rebaixamento até com os 2 pontos de tranquilidade e perdeu. Hoje, contra o Sport, tem que ganhar de qualquer maneira. Não existe outro resultado para o Santos a não ser vencer o Sport. Se ele empatar com o Sport, eu acho que o Santos cai. O empate cai. Eu acho que o empate vai cair, porque ele tem que ganhar lá em Caxias do Sul, que é difícil, e depois a última rodada com o Cruzeiro, de repente o Cruzeiro querendo terminar o campeonato nessa fase, né? Continuar em terceiro, ou brigar pela segunda posição. Então eu acho muito complicado. Posso falar em relação só ao Neymar? Claro. Eu acho o seguinte. Já ia te perguntar isso. O Neymar não fez nada o ano todo pelo Santos dentro do campo. Não, agora que vai fazer? Não decidiu, não fez a diferença. O Santos está na zona de rebaixamento com o Neymar jogando e quando não joga o Neymar também. Não aconteceu nada, não mudou nada. Não acontecia nada quando ele jogava, quando ele não jogava. E agora, o modo operante do staff Neymar é assim, quando ele está por baixo, eles tentam fazer ele virar herói ou vítima. Então, ou ele é vítima, porque é muito caçado, ou ele é o herói, vai jogar no sacrifício. Tá. Ele não é nem a vítima e nem o herói. Ele é um jogador que deveria ter feito a diferença para o Santos, a favor do Santos, e ponto. Não fez, não está jogando nada e vai ter que jogar tudo nas últimas 3 rodadas, caso ele jogue mesmo. Né? Caso ele jogue mesmo. Então, o Neymar, se o Santos ganhar hoje e ele fizer gol, não é o herói. E se o Santos perder com ele em campo, ele também não é uma vítima. Não é uma vítima. Não tem essas duas coisas. Ele está no mesmo pacote que os outros jogadores. Só que tem um detalhe. Ele ganha muito mais que os outros jogadores. Sim. Ele é uma estrela internacional e ele foi contratado em janeiro para o Santos fazer a diferença no ano. Se falava até em título, quando ele chegou, não era? E Neymar na seleção? Você acha que há uma possibilidade? Nesse momento não dá. Não, olha só. Você assistiu o Chelsea e Barcelona? Sim. Né? Vocês viram o Estevão jogar? Nossa. Né? Pensa o Neymar dentro do campo com aquela intensidade que o Estevão joga, com a intensidade. Nunca mais. Não acompanha. O Jorge Jesus tinha total razão. O Neymar não acompanha mais a intensidade do jogo de hoje em dia. Eu acho que o corpo Tecnicamente ele é fantástico. Tecnicamente ele é fantástico. Se cai uma bola no pé dele dentro da área e tiver o mínimo espaço, ele consegue fazer o gol, porque ele é tecnicamente muito acima da média. Mas, hoje em dia, isso não faz muita diferença. Você tem que correr, você tem que dividir, você tem que ser intenso. E ele não é mais. O tempo todo, né? O tempo todo. Eu concordo com o Casão. Se não sai, né? O cara começa a cansar, o treinador tira, pode ser quem for. Eu concordo com o Casão em relação ao risco do Santos, quando ele fala, obviamente, que o Santos precisa ganhar do Sport hoje. Porque se o Santos não ganha do Sport hoje, é pedir para ser rebaixado. Ninguém tem o direito hoje de perder ponto para o Sport. O Sport está rebaixado. O Sport está rebaixado, salários atrasados. E perde de todo mundo. E perde de todo mundo. O Sport, na verdade, ele está se divertindo em campo, porque a gente percebe hoje, nesses últimos jogos, o Sport indo para frente, atacando, tomando gol, fazendo também, né? Acho que, inclusive, hoje pode ser um jogo de muitos gols. Mas o Santos precisa ganhar esse jogo. E para ele, seria bom, por exemplo, que o Juventude perdesse hoje para o Bahia, porque hoje tem Juventude e Bahia, porque o Juventude seria já rebaixado hoje. E Vasco e aí o próximo jogo do Santos contra o Juventude em Caxias pegaria um Juventude já rebaixado matematicamente, sem aquela obrigação de ter que ganhar para ainda se salvar. Então, o cenário perfeito para o Santos hoje é ganhar do Sport, óbvio. E o Juventude perder para o Bahia, que pode acontecer. O Bahia é melhor e é favorito contra o Juventude em qualquer lugar. Então o Santos precisa se calçar nesses detalhes para fugir do rebaixamento. E tem o Inter, hein, que pega o Vasco desesperado hoje em São Januário, clima de guerra em São Januário, e o Internacional está caindo pelas tabelas também. Eu colocaria até o Inter também como um grande candidato ao rebaixamento. Tá perigando ali o Inter, tá flertando muito ali. Daqui a pouco vamos falar de Libertadores. Aliás, tem mais Libertadores aqui. E agora? Hora de relembrar como esses 2 gigantes do nosso futebol chegaram à decisão do torneio. Uma rivalidade monumental vai ser colocada à prova amanhã. Palmeiras e Flamengo decidem no Estádio Monumental de Lima, no Peru, a grande final da Copa Libertadores da América de 2025. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira soma 10 vitórias, um empate e uma derrota na competição desse ano.
Já a equipe do professor Felipe Luiz tem 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas nas mesmas 12 partidas. Nós estamos por mérito, por tudo aquilo que fizemos, pela excelente Libertadores que fizemos, e uma coisa é o futebol brasileiro, outra coisa é a CBF, outra coisa é o STJD. Nesse momento, a única coisa que eu penso é em preparar o melhor possível esse jogo para os jogadores e dar o caminho para eles muito claro. Essa será a segunda vez que Palmeiras e Flamengo se enfrentam numa finalíssima de Copa Libertadores. A primeira foi em 2021 e deu Verdão com gol heróico do atacante Daverson. Agora, o destaque do Palmeiras atende pelo nome de Vitor Roque. Já são 4 gols e 2 assistências para o atacante só na Copa Libertadores da América desse ano. Na temporada toda, o camisa 9 acumula 20 gols e 5 assistências. É o jogo mais importante do ano pra gente e claro que é uma preparação diferente, é uma concentração diferente, um foco diferente. Os números do Vitor Roque, é bem verdade, são superados pelos do uruguaio Jordan Arrascaeta. O meia é o grande maestro do rubro-negro carioca. São 23 gols e ainda 17 assistências para ele pelo Mengão em 2025. Além do Vitor e do Arrascaeta, os dois times contam ainda com várias estrelas. O Flamengo tem o Jorginho, o Bruno Henrique e o Alexandro, só para citar alguns. O Palmeiras, o Gustavo Gomes, o Andrés Pereira e o Rafael Veiga. E todos eles querem brilhar intensamente em busca da glória eterna. Vamos conferir já a provável escalação do Verdão em instantes. Eu só quero mostrar o livro do Casagrande aqui, junto com o Gilvan Ribeiro, né, que escreveu Travessia. Esse livro aqui é impactante, maravilhoso, as recaídas, os amigos, os amores, nessa daqui, ó, na câmera 1, que fizeram parte da trajetória da vida do Casão. E esse livro, vai ter muito desse livro na sua peça da terça-feira, dia 2 de dezembro, lá no Parque São Jorge, não vai, Casão? Então, eu e o Gilvan, nós escrevemos 3 livros, né? Casagrande e seus demônios, Sócrates e Casagrande, uma história de amor, e Travessia. Olha. E é óbvio que isso daí é uma parte muito grande daquilo que vai passar na minha cabeça. Claro que Sócrates, Marcelo Fromer, que foi guitarrista dos Titãs, que faleceu num acidente, também era muito meu amigo. Então vai ter coisas assim de pessoas que já se foram, mas que tiveram um comportamento muito intenso junto comigo no tempo que nós saíamos ou com o Magrão, como a gente jogava, entendeu? Então vai ter bastante coisa dos livros, sim. Legal, então ó, vai lá, adquire seu ingresso, é terça-feira, 8 da noite, lá no Teatro do Parque São Jorge. Pode entrar no Instagram do Casão para ter mais informações e também no site do Corinthians, tá? Para adquirir o seu ingresso é terça-feira, 8 da noite, lá no Teatro. Olha, escalação do Verdão para a final. Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez, Fux, Andrés, Alan e Veiga, Flaco e Vitor Roque. Uau! Vocês gostam dessa escalação? Que cara foi essa, Alex? Tem alguns jogadores que precisam voltar a jogar bola, né? Mas isso assim, é o que a gente imagina, né? Não, tudo bem. Ele não tira sempre um coelhinho da cartola, muda muitas vezes ele faz isso. É que esses 11 foram aqueles que ele deixou de lado para o jogo contra o Grêmio. Ele deixou treinando em São Paulo e levou um outro elenco para Porto Alegre para jogar contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Então subentende-se que esses 11 que ficarem em São Paulo vão começar, mas não é obrigado a começar com eles. Ele de repente pode botar o Alan na ala direita e tirar o Kelvin e preencher o meio campo com mais um jogador, o Maurício, o Felipe Anderson. Ele pode tentar mexer, pode botar mais um volante ali para proteger ali e marcar o Arrascaeta principalmente. Bota o Emiliano lá, já que o Aníbal é uma entrega paçoca do caramba em jogos decisivos. Então ele pode botar o Emiliano com o Fux, o Andréas, né? Meio que 3 volantes, soltando um pouco mais o Andréas e o Veiga. Imagens de hoje lá de Lima que o nosso repórter José Paes fez, tá? Mostrando para vocês aí. Mais de repente um Felipe Anderson que tem uma pegada, com o Vitor Roque e o Flaco na frente. Primeiro que o Flaco precisa se conscientizar de que ele não é o Messi, né? Desde que ele foi para a Argentina, ele quer jogar igual o Messi. No Palmeiras faz 10 jogos que não marca um gol. Ele é bom, evoluiu, né? Melhorou demais, só que ele já tomou bronca em público, inclusive do Abel. O Piquerez não acerta um cruzamento já faz 2 anos e meio, que é bom jogador, mas a gente só cobra de que a gente sabe que pode entregar mais. E tá na hora do Piquerez voltar a jogar bola. Enfim, o Palmeiras vive problemas
vive um momento de grande instabilidade, mas é o que eu falo, num jogo como esse, final de Libertadores, fora do país, jogo único, uma atmosfera incrível, o Palmeiras se agiganta, né? Ele é acostumado com esse tipo de situação, por isso que a gente não pode desprezar jamais a possibilidade grande, inclusive, do Palmeiras ser campeão. Casagrande, queria saber de você o seguinte, o Abel, ele fez uma opção, deu uma jogada de toalha ali no Brasileirão para focar na Libertadores. Você achou certo isso? E o que você acha que ele tem uma forma de pensar diferente do Felipe Luiz? O que a gente pode esperar desse jogo? Não, primeiro assim, eu acho que o Abel não mudou a programação que ele já tinha na cabeça, que ele já tinha conversado com os jogadores. Tá. Só que a situação ficou diferente. Ele, na cabeça dele, o Palmeiras estava 3 pontos na frente e uma vitória a mais. Isso. Ele achou que o time dele ia chegar contra o Grêmio na mesma situação, então ele ia poupar os titulares e ia deixar os caras treinando aqui. A situação mudou, mas ele não quis mudar os planos, a programação dele. E eu acho que isso aí foi, assim, foi interessante, porque mudar ali só por causa do resultado. Ele estava o título principal dele é a Libertadores. Então ele está preparando isso para a Libertadores. Outra coisa, é interessante você analisar como os clubes pensam diferentes e faz tudo diferente. O Abel levou o time quietinho, sozinho, para lá, de Porto Alegre, foi embora. O Flamengo voltou para ter o contato com a massa rubro-negra. O Abel não treinou o time no campo de jogo, né? Ou pelo menos ontem eu vi que ele não ia fazer o reconhecimento do gramado. Mas não é importante. Né? É importante, mas assim, são estratégias que o treinador tem que de repente ele não quer levar para o campo porque ele quer ficar com os caras numa sala conversando e falando. Porque tem treinamento tático, técnico? Tem. O que vai mudar? O cara fazer um treinamento técnico, tático hoje para jogar contra o Flamengo amanhã ou para treinar ontem para fazer com o Flamengo amanhã? No fim do ano, já treinou tanto. O interessante é que o Abel está fazendo o treinamento psicológico, falando com os jogadores, motivando mais e mostrando, talvez num papel ou num painel, o que ele pretende fazer e o que ele acha que o Flamengo vai fazer. Então, assim, tá aberto, cara, não tem favorito. Você acha que é 50-50? Eu acho que é 50-50, não tem favorito. Eu achava que o Abel ia pôr um volante a mais e não ia sair jogando com o Alan, por causa da experiência do Veiga, e porque o Alan, quando ele entra no meio do jogo, ele desequilibra mais. Ele é um cara que o adversário já está acostumado a marcar o time do Palmeiras que está em campo. Chega, o Alan entra, faltando 30 minutos, ele desconcerta tudo. Eu vou pedir licença para o Casagrande para fazer o nosso palpitômetro aqui com o Alex. Bom, vamos lá. Palpitômetro, quem começa... Tem vinheta, roda a vinheta. Alex Miller, nosso palpitômetro, quem começa é você. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, direto do Peru. Olha, eu tenho 2 palpites, do coração e da razão, mas aqui eu vou dar só o da razão. Como o Casão falou que é 50-50 e não tem favorito, eu tô com ele. Acho que o jogo vai ser 0-0 e nos pênaltis o Carlos Miguel vai ser o herói. Assim, é coisa de... É coisa de feeling, é coisa de... Eu acho que é jogo assim, os dois times são ofensivos, tem grandes jogadores, mas numa final... Aquela coisa de jogo truncado, de jogo amarrado, com muita marcação, com muita pegada, catimba. Posso fazer uma pergunta para você? Pode. O que você acha que vai acontecer com a cabeça do Andreas Pereira numa final? Ele tem que estar muito preparado. Ele tem que estar muito preparado. Acho que ele já deve estar se preparando para isso, porque vai ser realmente algo... Para ele é diferente. Para ele é diferente. Bom. Mas assim, 0-0, Palmeiras ganha nos pênaltis, com 2 defesas do Carlos Miguel e o gol da vitória do pênalti do Andreas Pereira. Pronto. Bom, meu palpite é Palmeiras. Gente, não sei, no fundo eu acho que vai dar Flamengo. Mas, óbvio que eu estou torcendo para o Palmeiras. Não sou palmeirense, mas Palmeiras 2-1, tá bom? Mas estou achando que o Flamengo, não sei, acho que a energia tá mais pro Flamengo. Mas vou torcer pro Palmeiras, tá bom? 2-1 pro Palmeiras, tá? Tempo normal, é jogo de gol. Esse jogo não fica 0-0. Tá bom. E o seu palpite, Casal? Olha, assim, eu acho que vai ser um 2-2. Eu acho que vai ser gol, porque os dois, como eles se temem, eles se admiram,
Então, os dois times vão pensar em fazer o gol para tentar ganhar, não ficar se defendendo para carregar, porque é muito arriscado. Se o Flamengo ficar se defendendo, é muito arriscado. O Palmeiras também. Então, eu acho que eles vão preferir agredir. Eles vão se agredir. E o Flamengo é um time também que vai muito pra cima, frente. e o Palmeiras também. Agora, eu acho que o Palmeiras vai ser campeão. Não sei Amém! como, meu tio vai ficar feliz, meus primos vão ficar felizes. Eu acho, tá? É um palpite. O filho meu vai ficar feliz. Bom, jogo de duelos individuais ou jogo tático? Você acha que vai ser... O Abel é muito tático, mas o Felipe Luiz tem que ter aquele Flamengo que vai pra cima. O que você acha? O time do Felipe Luiz obriga o adversário a ter confronto técnico. Não dá para você fazer confronto tático contra o time do Flamengo, porque eles são muito técnicos, se movimentam muito, mudam de posição e você não pode ser tático. Você tem que fazer a mesma coisa. Então, o jeito que a escola flamenguista de jogar futebol, ela é tão técnica e o Felipe Luiz usa isso tão bem que o adversário precisa jogar tecnicamente bem também. Senão, perde. Se não jogar tecnicamente bem, se ficar só preso na tática de evitar jogadas, algum momento o Arrascaeta arruma um buraco, enfia uma bola, Bruno Henrique sai em velocidade e sai na cara do gol. Então o estilo do Flamengo vai forçar o Palmeiras a jogar tecnicamente também. Por isso que eu acho que vai ser um jogão. Porque o Palmeiras, para ter chance de ganhar do Flamengo, ele tem que jogar muito bem tecnicamente. É 6 da tarde, né? 6 horas? Que horas é? 6 horas, né? Amanhã. Bom, do lado do Flamengo, vamos ver qual que deve ser o time? Então, no gol temos o Rossi. Depois, na zaga, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, o De Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha e Bruno Henrique, que tá sempre deixando dele lá também. Gente. Timaço, né? Timaço. E outra, se não for Cebolinha, é Luiz Araújo. De tirar fôlego esse time, tá de... Nossa Senhora. Olhando essa escalação, você começa a pensar assim, eu acho que o Flamengo é um pouquinho favorito. Eu acho o time do Flamengo, eu acho o elenco do Flamengo o melhor elenco da América do Sul, tecnicamente. Tecnicamente é o melhor time da América do Sul. E eu acho o Palmeiras também o melhor time da América do Sul no plano tático do Abel. São duas escolas diferentes de se jogar futebol. Sim. Mas as duas são vencedoras. Os caras ganharam tudo de 19 para cá. Agora vamos ver quem vai levar melhor nisso daí, né? Já temos nosso repórter em Lima? Ou ainda não? Ainda não temos José Paz. 13 minutos para o programa acabar. Temos, ele vai entrar em instantes. Então daqui a pouquinho José Paz, direto do Peru, trazendo toda a animação da galera lá de Lima. Muito flamenguista, muito torcedor. Ele está no hotel do Palmeiras. Tá chique. Já está lá na frente do hotel do Palmeiras, do Verdão. Bom, e o Corinthians? O Corinthians joga hoje contra o rebaixamento. Não joga hoje contra o rebaixamento. Não levou goleada ontem. Não disputa amanhã a final da Libertadores. Mas também tem assunto por aqui. Domingo, 4 da tarde, o Timão encara o Botafogo na Neoquímica Arena. E não deve contar novamente com o atacante Memphis, que continua em tratamento do joelho esquerdo. E o goleiro Hugo Souza tem chance de voltar ao time, assim como o meio-campista Michael e o lateral esquerdo Matheus Bidu. O Corinthians é o 11º colocado no campeonato com 45 pontos. Casão, eu quero saber a sua opinião sobre o Corinthians esse ano e o Memphis Depay. O Corinthians está fazendo um ano desastroso, na minha opinião, como rendimento. Né, ganhou do Palmeiras no Campeonato Paulista, jogando bem melhor. Eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Ganhando os 2 jogos. Ganhando os 2 jogos, jogando melhor. Sim. Mas está a lembrança positiva do torcedor lá está resumida a esses jogos contra o Palmeiras. Que o time encara diferente. O Palmeiras não consegue encarar o Corinthians do jeito que o Corinthians encara o Palmeiras. Por isso que um time inferior como o Corinthians ganha do Palmeiras. E, assim, eu acho que o ano foi ruim, que pode ser salvo com um título importante com a Copa do Brasil. O Memphis Depay é aquele negócio. Agora, ele fez uma punção, faz uma semana, tirou líquido dos joelhos. Eu fiz isso a minha vida toda. E eu sei que quando você faz a punção, não dá para você jogar. Dói. Não é que dói. Você dá uma enfraquecida, você perde um pouco a massa muscular. Você tem que recuperar a massa muscular. Mas o lance do Memphis é assim, tem que jogar os 2 jogos com o Cruzeiro.
Ah, ele tem que jogar os 2 jogos mas com o dá Cruzeiro. tempo de ficar bom até lá? Não, lógico, vai dar tempo, mas o que eu digo é o seguinte, ele não costuma jogar fora de casa. E quando ele joga fora de casa, ele não costuma pegar na bola. Ele não costuma decidir fora de casa. Então agora, o mesmo discurso que eu fiz pro Neymar antes, eu faço em relação ao Memphis. O Memphis tem que jogar os 2 jogos contra o Cruzeiro. Tem que fazer a diferença. Eu não estou falando que ele é obrigado a fazer o time ganhar, mas ele é obrigado a entrar no campo, jogar e fazer a diferença. Igual faz na Holanda, ué. Exatamente, porque são jogos decisivos. Não é? É isso. Eu vou dar um recado e o Alex Miller já fala sobre o Corinthians aqui, tá bom? Alex Miller agora falando do Coringão. Expectativa para esse jogo, Alex? O detalhe é o seguinte, tem muita gente falando assim, o Botafogo briga pela vaga direta na Libertadores ainda e o Corinthians joga para cumprir tabela. Se você olhar a tabela do Brasileiro, o Corinthians ganhando do Botafogo, ele empata com o São Paulo em 8º lugar, né? Com 48 pontos. E entra direto na briga também por uma vaga para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Porque quem garante que o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil? Aliás, nem é a tendência. Então o Corinthians ganhando do Botafogo, ele tem que encarar esse jogo do Botafogo com total seriedade também. Não como se fosse um amistoso preparatório para pegar o Cruzeiro. Ele tem que tentar buscar ganhar pontos no Brasileirão, porque ele ainda tem chance de ficar em 8º lugar. E se o Fluminense ganha a Copa do Brasil, por exemplo, ou o próprio Cruzeiro, abre G8 e o Corinthians ainda belisca uma vaga para a Libertadores. É nisso que ele tem que se apegar. Beleza, agora nós vamos com José Paes, diretamente de Lima, com as novidades do Verdão e do Flamengo. A capital do Peru, amanhã tem a grande decisão da Conmebol Libertadores às 4 horas da tarde no horário aqui de Lima, 6 horas da noite no horário do Brasil, Palmeiras e Flamengo. Nesse exato momento, estou aqui no estádio do Alianza Lima, onde o técnico Abel Ferreira comanda o último treino do Palmeiras para essa partida. O Palmeiras que não terá mais uma vez o Everton no gol, Carlos Miguel segue ali na meta do Verdão, porque o Everton tá com uma fissura na mão, e o Abel podendo mudar esse time, colocar 3 zagueiros, puxar o Piquerez para jogar como terceiro zagueiro, junto com o Murilo, junto com o Gustavo Gomes, enfim, vamos ver o que ele vai tramar aí para essa partida, que é a mais importante do ano para o Palmeiras. No lado do Flamengo, o Felipe Luiz ali também com problemas, porque o Pedro tá com uma lesão muscular, não vai jogar esse jogo, então o técnico do rubro-negro carioca tendo que mexer no setor ofensivo, vai colocar Bruno Henrique, Carrascal, Cebolinha ou Samuel Lino, mas de resto força máxima com Rossi, Varela, Alexandro, Léo Pereira, Danilo, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. Vai ser um jogão, teremos o primeiro time brasileiro tetracampeão da Conmebol Libertadores. Um abraço. Abraço, José Paes, é isso aí. Bom, vou chamar o Jornal da Gazeta e ainda quero... Não, vamos Libertadores mais um pouquinho, mas vamos lá. Casão, quem pode desequilibrar, decidir para o Palmeiras esse jogo? Eu acho que Flaco Lopes e Vitor Roque. Eu acho que... Fazem a diferença. Há um mês atrás, de um mês atrás para trás, eles estavam fazendo a diferença, estava super entrosado. Isso não desentrosa. Você não perde o contato, você não esquece de jogar. Então, é um período. Por isso que eu falo que nesse jogo final pode tudo voltar a funcionar. Vai fazer uma noite mágica mas assim, você perguntou quais jogadores do Palmeiras. Ele não prometeu. Eu acho que Flaco Lopes e Vitor Roque podem, se eles voltarem, se entrosar de novo nessa partida, eles podem fazer a diferença. Voltar a pegar a magia daquela outra noite. E além disso que o Casão falou, eu acho que os goleiros em jogos assim também são muito exigidos e precisam estar prontos para fazerem até milagres. E o Carlos Miguel precisa mostrar que está começando uma nova trajetória de um grande goleiro na história do Palmeiras, que é uma história riquíssima nesse aspecto. Tá, e depois eu quero saber do Casão. Quem faz a diferença no Flamengo e o que ele achou do anúncio do Abel, que vai renovar. Que vai renovar com o Palmeiras. Mas antes, temos os destaques do Jornal da Gazeta com Luciana Magalhães. Boa noite, Lu. Boa noite, Mi. Hoje vocês vão ver no JG. Ministro Alexandre de Moraes vota para condenar 5 dos 7 membros da ex-cúpula da PM do Distrito Federal. PGR se manifesta a favor de prisão domiciliar para Augusto Heleno. Governo avalia ir ao STF após Congresso derrubar vetos do licenciamento ambiental. Governador Tarcísio defende a adoção de prisão perpétua no Brasil. Expectativa de vida do brasileiro sobe e volta a se aproximar do pré-pandemia. E no esporte, mais informações da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo lá em Lima. Eu espero vocês coladinho no Gazeta Esportiva. Até já.
Até já, Lu. Vamos lá, Casão. No Flamengo, quem faz a diferença? Então, só mais um. O Alan pode fazer a diferença também. Né? Como fez com a LDU. Exatamente. O Flamengo tem mais jogadores que podem fazer a diferença. Você tem mais jogadores decisivos. Você tem o Bruno Henrique, a Arrascaeta, o Cebolinha, o próprio Luiz Araújo, quando entra, ele bate bem de fora da área. Então o Flamengo tem mais jogadores decisivos. O Palmeiras tem que tomar, o Abel tem que tomar muito cuidado, porque o Flamengo tem de 3 a 4 jogadores que podem definir o jogo numa jogada. Muito rápido, né? O Bruno Henrique ele bate bem na bola, o Bruno Henrique, enfim. Cada um com a sua característica ali pode definir. Você já pensou o Flamengo campeão com o gol do Bruno Henrique? Um tapa na cara do mundo, né? Mas vai ser. É um cara que não era nem pra estar jogando. Eu quase falei, vai ser. Gente, acho que vai ser. Bom, só mais uma coisa, esse anúncio do Abel que vai renovar com o Palmeiras. Eu acho legal. Sabe por quê? Tem que renovar? Tem que renovar, porque o Abel é um dos melhores treinadores da história do Palmeiras. Ganhou 10 títulos em 5 anos. Ele não pode ir embora por causa de um ano negativo. Ele não merece isso. Ele tem que ficar, ganhar mais alguns títulos e de repente sair num momento melhor, no momento que o Palmeiras está por cima e ele resolve sair. Ele não pode sair de uma forma pelas portas dos fundos por causa que um ano não ganhou. Então eu acho certo ele renovar independentemente de ser campeão ou não. Concordo, Alex? Concordo. Eu acho que o Abel às vezes se perde um pouco nas palavras. Em várias coletivas ele fala coisas que não deveriam ser ditas, né? Como por exemplo isso, ele falou, o ano que eu não ganhar um título eu vou embora. Já são quase 2 anos sem ganhar um título. Então, o último título foi o Paulistão de 24. Mas tá chegando. Ele passou o resto de 24 sem ganhar e 25 até agora sem ganhar. Então, se não ganhar Libertadores, ele vai meio que brigar com o que ele mesmo disse. Mas aí tudo bem, ele já falou que quer ficar, que vai ficar e tem que ficar mesmo, porque não tem melhor do que ele hoje para chegar com esse time do Palmeiras que ele criou, ele construiu e botar outro no lugar dele. Então ele que sabe o que fazer com esses jogadores. E as pessoas podem mudar de ideia. Claro que pode. Isso não tem problema mudar de ideia. Não tem problema. Ninguém poste, né? Agora me diz uma coisa assim, Abel Ferreira ou Felipe Luiz, Casão? Eu ainda acho o Abel Ferreira. O Felipe Luiz tem um futuro brilhante. Eu acho que ele vai ser, ele e o Rogério, os dois melhores treinadores do futebol brasileiro daqui 2 anos para frente. Mas o Abel já é um treinador pronto, feito, consagrado e tem o Palmeiras na mão. Então eu acho o Abel nesse momento. Bruno Henrique ou Vitor Roque? Depende do recorte, né? Nos últimos 5 jogos, Bruno Henrique disparado, porque ele fez um gol nos últimos 6 jogos, ele fez um gol em todos os jogos. Agora, meio ano pra cá, o Vitor Roque mudou a cara do Palmeiras, né? Ele realmente chegou ao Palmeiras e fez a diferença, ainda mais fazendo a dupla com o Flávio Lopes. Acho que no conjunto da obra desse ano, o Vitor Roque está um pouquinho na frente. Você acha? Eu acho o Bruno Henrique mais decisivo. Também acho. Eu acho que o Vitor Roque jogou melhor por mais tempo. Sim. Mas eu acho que o Bruno Henrique ele faz jogos decisivos, ele está sempre marcando. O time do Flamengo é campeão, ele está sempre lá. Jogos importantes, ele está sempre marcando. Então eu acho que ele é mais decisivo. Por falar nisso, Rafael Veiga fez gol em todas as finais de campeonato e deve jogar. Então de repente é mais um que pode aparecer numa final, né? Exatamente. E no pique, Rossi ou Carlos Miguel? Eu sou Rossi. Pelo conjunto da obra ainda. O Rossi já está acostumado a grandes jogos. O Carlos Miguel, ele está jogando agora. Ele é titular agora. Tem 10 jogos pelo Palmeiras. Walter Casagrande, muito obrigada pela sua participação aqui no Gazeta Esportiva. Na terça-feira, dia 2, tem a peça de teatro do Casão lá no Parque São Jorge. Pegue as informações no site do Corinthians. Às 8 da noite, a peça de teatro. Adquira o seu ingresso. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, TV Bandeirantes, mais uma vez, por ter liberado. Eu que agradeço o convite e principalmente pela Janis Joplin ter tocado. Você viu? Eu sei. Sou apaixonado por ela. Escolhi porque você gosta, né? Então, gente, muito obrigada. Um beijo pro Simon, seu filho, meu querido aluno na pós-graduação aqui da Casper Libero. Simon, estamos te esperando para uma visita aqui também, tá bom? E domingo tem Mesa Redonda Futebol Debate com a cobertura completa da final da Libertadores. Nosso repórter tá lá. Quem são nossos convidados especiais? Eu estarei lá também. Capelanes, Prieto conosco, camisa do Flamengo, camisa do Palmeiras de presente e muito mais. Um beijo para vocês. Valeu, Casão. Valeu, Alex. Valeu.